Então, pessoal, na aula passada a gente tinha visto ali o método de Newton-Raphson ali aplicado para uma função única de uma variável, né? E a gente viu um algoritmo ali para resolver, né, esse método iterativo ali através do Scilab, e hoje eu vou estar mostrando a continuação desse vídeo ali, que é basicamente para o caso do Newton-Raphson ali para quando a gente tem mais de uma função e quando ela é função de mais de uma variável, né? Então, como eu tinha explicado no final da aula passada, né, essa daqui é a expressão, o algoritmo que a gente utiliza para calcular o método de Newton para uma função de uma variável, né? E a gente precisa adaptar essa expressão aqui para o caso onde a gente tem multivariáveis, né? Multifunções e multivariáveis. Então, como eu já havia explicado, mas vamos relembrar aqui, né? Esse x de k aqui, que era a solução ali que a gente visava buscar, né, no problema de Newton para uma variável, agora ele vira um vetor, onde eu tenho mais de uma função. Por exemplo, aqui eu tenho x1, x2 e x3, tá? Agora é um conjunto de valores de x que satisfazem esse conjunto de equações aqui, né, que vão ser a solução do meu problema. Então, o algoritmo se transforma nesse daqui, né, o x de k, onde o k aqui não é expoente. Novamente, é bom ressaltar aqui que o k é o número da iteração, então ele não é o expoente aqui dos vetores, tá? E basicamente a amostra atual ela depende, né, como eu havia falado, da amostra anterior menos a função ali aplicada no ponto x dividido pela matriz jacobiana dessa função. Então antes, quando a gente tinha uma função, era simplesmente f de x. Agora, como a gente tem várias funções, por exemplo, três funções aqui, a gente vai ter essa matriz f, que é uma matriz de funções ali, né? E esse x aqui ele não é mais simplesmente um x aqui, ele é uma matriz de x aqui, onde a gente tem x1, x2 e x3. E o cara que faz o papel da derivada parcial, da derivada da função f agora, né, como são várias funções, vira uma matriz de derivadas parciais, onde eu tenho todas as funções aqui derivadas em relação a todas as variáveis. Então, a dimensão dessa matriz aqui, conhecida como matriz jacobiana, né, que é o J, ela depende basicamente do número de funções que tu vai ter aqui, né, dentro da matriz f, e do número de variáveis que tu vai ter aqui no vetor x. Então, o número de linhas dessa matriz aqui ela vai depender do número de funções que tu tem. Então, no caso aqui a gente tem três funções, a gente vai ter três linhas. E o número de colunas depende do número de variáveis, né? Então, aqui, como cada uma dessas funções é função de três variáveis, né, x1, x2 e x3, então a gente vai ter também três colunas, né? Isso para garantir que eu esteja derivando todas as funções em relação a todas as variáveis do sistema. Então, essa representação aqui ela não é muito utilizada no algoritmo, né? A gente pode representar essa equação aqui da forma aqui de baixo, tá? O que eu fiz? Eu simplesmente joguei esse j que estava no dividindo aqui no numerador, eu joguei ele para cima e ele vai com o expoente de menos 1. Então agora eu vou ter que fazer a matriz inversa da matriz jacobiana e multiplicar ela pelo f de x, que é o vetor das funções ali, né, para fazer equivalência com essa expressão aqui. Então é exatamente a mesma coisa, só tá o j aqui foi para cima, ele fica na menos 1, tá, e o f aqui se mantém do jeito que está. É importante observar aqui que se tu fizer f vezes j, é diferente de fazer j na menos 1 vezes f. Então o jeito certo é esse daqui, tá? É tu multiplicar o j, a matriz jacobiana, né? Primeiro fazer a inversa dela, aliás, né? Depois que fizer a inversa dela, tu multiplica por f, né? Nessa ordem aqui, não o inverso, né? Bom, o que é a solução do nosso problema, né? O que a gente busca resolver ali, encontrar com esse algoritmo aqui? Basicamente os valores de x, né? A solução desse sistema são os valores de x1, x2 e x3, né? Nesse caso aqui, mas poderiam ser mais variáveis, né? Poderia ser até xn variáveis. E a solução que zera todas as funções da matriz f. Então todas as funções, eu tenho f de 1, f1, f2, f3, de x1, x2 e x3, os valores de x que zeram simultaneamente todas as funções da matriz f. No caso aqui a gente tem três funções. Então são esses valores aqui que a gente vai buscar com o método de Newton, né? E como é um método numérico, né, a gente não vai chegar na solução exata ali para o x1, para o x2 e para o x3, a gente vai chegar em soluções aproximadas, né? E geralmente a gente utiliza esse método aqui quando a gente tem funções ali onde a gente não consegue isolar o x, né, não consegue resolver, encontrar o x por métodos analíticos, então a gente tem que apelar ali para os métodos numéricos, né, que não oferecem ali a resposta exata, mas oferecem ali uma boa aproximação, né, e são aplicáveis ali para uma gama muito maior de funções ali do que aquelas que tu resolve por método analítico, né, que tem solução exata. Então, dado, né, essa introdução aqui, a gente vai fazer um exemplo, tá, onde eu vou estar mostrando depois também o algoritmo no Scilab, né, de como que a gente procede aqui com esses sistemas. Então ele pede para encontrar a aproximação, né? Veja que não é a solução exata, a gente encontra sempre uma aproximação para a solução desse seguinte sistema, tá? Então a gente tem um sistema f aqui que é composto por duas equações e cada uma dessas equações é função de duas variáveis, tá? x1 e x2.
Percebam aqui que eu não consigo isolar as variáveis, né? Não conseguiria resolver isso aqui por um método analítico, então eu tenho que utilizar o método numérico, né? Que é o método de Newton, tá? E aqui ele diz que a solução desse sistema aqui ela fica próximo de 1,5, né? De x1 igual a 1,5 e x2 igual a 0,5, tá? Então a gente vai buscar uma solução para o x1 e para o x2 e o exercício informa que ela está perto desses valores aqui para o x1 e perto desse valor aqui para o x2. Então a nossa aproximação inicial para o x1, né, para a nossa primeira iteração, vai ser o x1 igual a 1,5 e o x2 igual a 0,5. Tá? E aí a gente tem que definir, né, a nossa matriz de funções. A gente tem duas funções aqui. Eu vou chamar essa função aqui de f1 e essa de baixo aqui de f2. Então a gente tem uma f1 e uma f2, que são funções de x1 e x2. Tá? E o vetor x aqui vai ser também, né, o vetor das duas variáveis que a gente tem, que é x1 e x2. E a matriz jacobiana a gente tem que montar, né? Então, quantas funções a gente tem duas funções. Então, são duas linhas, e quantas variáveis aqui, duas. Então, vão ser duas colunas. Assim, eu derivo f1 em relação a x1, em relação a x2, e a mesma coisa para f2, né? Derivo em relação a todas as variáveis que tiver. Bom, para a gente encontrar essa solução, a gente tem que adaptar nossas funções ali para esse formato, né? Que é o f de x igual a zero, né? Porque a raiz da função, a solução, é os valores de x que satisfaçam essa condição aqui que eu acabei de explicar. Então aqui, como ele não está nesse formato, a gente tem que adaptar, né? Fica x1 ao quadrado, eu passo o cosseno para o outro lado, o 1 para o outro lado, fica dessa forma aqui. E para a função 2 eu passo o 2 cosseno de x1 para o outro lado, ela fica dessa forma aqui, tá? Agora sim, tendo definido isso daqui, eu posso aplicar o algoritmo, né? Aliás, eu ainda preciso, né, fazer as derivadas parciais antes, né, no caso, né? A gente só definiu aqui a matriz jacobiana, mas precisa fazer as derivadas parciais. Então aqui a gente tem a função f1 de x no formato f de x igual a zero e f2 de x no formato f2 de x igual a zero. Agora a gente pode fazer as derivadas parciais em cima desses caras aqui e encontrar a matriz jacobiana. Então se eu fizer a derivada parcial de f1 em relação a x1, tá? Vou derivar essa expressão aqui em relação a x1, eu vou ter o quê? 2x1, o menos aqui vira mais, né? Porque a derivada do menos cosseno vira seno. Como eu estou derivando em relação ao x1, né, o x2 é constante, ele sai para fora, mais x2 vezes seno de x1, x2. Então a derivada parcial é essa derivada aqui, né, que é o elemento 1, 1 da matriz jacobiana. Agora o elemento linha 1, coluna 2, que é esse daqui, eu vou derivar essa função em relação a x2. Tá, esse x1 vira constante, ele some, o menos 1 também. Vira só x1 vezes seno de x1, x2. E aqui embaixo as duas derivadas parciais, né, da função f2 aqui embaixo, primeiro em relação a x1. A gente vai ter isso daqui, depois em relação a x2, né, deriva esse cara em relação a x2, vai obter simplesmente o cosseno de x2, tá? Então isso aqui é bem simples, né? É lá do cálculo diferencial integral. Então, tendo definida a nossa matriz jacobiana, né, e tendo as funções ali no formato f de x igual a zero, as aproximações iniciais de x1 e x2, a gente já pode aplicar o algoritmo, tá? Que é esse daqui, tá? É importante quando estiver utilizando esse algoritmo ali que a calculadora esteja em radianos, tá? Para não errar o resultado. E o que significa, como é que a gente pode abrir essa expressão, né? Então o x de k é quem? A gente está falando da primeira iteração, o k é igual a 1, e aqui embaixo todos os índices em vermelho aqui referem-se à iteração, então eles não são expoentes, tá? Eles são simplesmente o número da iteração. Então o vetor x é o quem? É o vetor de x1, x2, ele vai ser igual ao x0, que é a primeira iteração, onde a gente tem 1,5 para o x1 e 0,5 para o x2, menos a inversa da matriz jacobiana, que é essa daqui. Então a gente acabou de definir a matriz jacobiana, né? E tem que fazer o inverso dela, vezes o f de x, né? Que a gente acabou de definir também. Então aqui está as duas funções f1 e f2 de x, né? Então o que eu tenho que fazer agora é simplesmente substituir esses valores de x1 e x2, né, por 1,5 e 0,5. Então a aproximação inicial para o x1 era 1,5, para o x2 0,5. Se eu substituir aqui em todos os cossenos aqui com a calculadora em radianos, a gente vai obter esses valores aqui, tá? E esses valores aqui. E o que eu tenho que fazer agora? Fazer a inversa desse cara aqui, né? Isso faz facilmente na calculadora, a inversa dessa matriz. Depois multiplica o que tu achou aqui pela matriz das funções aqui. E por último, desconta desses dois valores aqui, tá? Se vocês fizerem todas essas operações, vocês vão chegar nesses dois valores aqui para a primeira iteração. Então o primeiro valor aqui de x1 é 1,37 e o de x2 é 0,39. Então eu comecei em 1,5 aqui na primeira iteração, eu já estou indo mais próximo da raiz agora, estou indo para 1,37. E aqui eu comecei em 0,5, fui para 0,39. Aí se eu quisesse fazer as próximas iterações, né, por exemplo a iteração número 2, em vez de usar esses dois valores aqui, né, e substituir eles aqui no x1 e no x2, eu ia utilizar esses dois aqui que eu acabei de achar. Então eu vou fazendo isso até que os resultados que eu encontro aqui para o x1 e o x2 praticamente não variem mais, né?
pode estipular, por exemplo, um erro tolerável de 10 na menos 3, aqui, casos ali para parar o método. E agora a gente vai ver então para finalizar o algoritmo no Scilab, né? Aqui eu só deixei uma iteração aqui para mostrar como é que é, mas isso aqui praticamente a gente resolve sempre em computador, né? Não é viável ficar resolvendo isso aqui à mão. Tá? Aqui é o método numérico ali que os computadores, né, as calculadoras utilizam para resolver os problemas, né? Justamente o método numérico. Então, estou aqui com o Scilab aberto aqui, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Ó, primeiro a gente tem que definir a função, né, o vetor de funções ali, a gente tem duas funções, então eu vou chamar a função 1, que era f de 1 lá de y1, e a função 2 eu vou chamar de y2, tá? Era x1 ao quadrado, menos cosseno de x1, x2, menos 1, e seno de x2, menos 2 cosseno de x1. Então, essas eram as duas funções que a gente tinha lá no início. Aí depois eu defino aqui essa estrutura aqui com todos os elementos da matriz jacobiana, que eu vou chamar de JF, tá? Aí quem que é o elemento 1, 1 da matriz jacobiana? Aqui o elemento linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1 e linha 2, coluna 2, tá? Que a gente já calculou, né? Que a gente acabou de ver ali nos slides, são esses caras aqui. Tendo definido eles aqui, o que eu posso fazer, né? Eu posso executar essa função no Scilab, né? Eu venho aqui no botão aqui executar e depois eu defino a minha aproximação inicial, né? Que vai ser o x0, que é 1,5 para o x1 e 0,5 para o x2, né? Da iteração 0. E depois é simplesmente ir resolvendo a iteração aqui com esses códigos aqui, né? Que é o que implementa aquele algoritmo lá que estava destacado lá em verde lá no slide. Então eu vou executar isso daqui, ó, vou dar um run aqui, executar. Tá? E depois eu defino o x0, vou pegar o meu x0 aqui, vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui na linha de comando, Ctrl V e definir o meu x0. Agora eu vou pegar aqui, ó, para calcular a primeira iteração, vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui, Ctrl V. Vou tirar o ponto e vírgula aqui, né, para ele mostrar o valor. Então aqui, ó, 1,377 para o x1 e 0,3934 para o x2, tá? Muito perto do que a gente tinha achado ali, né, mesma coisa. Agora, se eu quiser continuar calculando, por exemplo, a iteração 2, né, eu dou só um clique aqui com a setinha do teclado aqui, para ele recuperar o último comando. Aí, em vez de x0, eu substituo por x1, porque eu acabei de calcular aqui, né, o valor do x1. Então, eu substituo aqui por x1. E vou estar calculando agora a minha iteração 2, que vai ser o x2. Então, aqui, ó, 1,33488, 0,45, eu vou calcular mais uma terceira iteração. Aqui que vai ser agora, que vai utilizar agora nessa segunda aproximação que a gente acabou de calcular, né, que é a do x2. Tá, 1,3468, vou calcular a última aqui agora para vocês verem, então vai ser a iteração número 4. Substituo por 3 aqui, né. Então percebam que praticamente não variou mais, né? Da terceira para a quarta iteração aqui variou muito pouco. Tinha 1,34 aqui, 68, aqui 1,3468, variou só na quarta, na quinta casa, né, decimal do número aqui. O 0,46 também praticamente não variou mais, então a gente pode parar aqui pela quarta iteração aqui, onde a gente já tem uma aproximação muito boa aqui da solução exata para o x1 e x2. Então a gente chutou aqui o valor 1,5 e 0,5 e a solução aproximada, né, mais perto da solução real para o x1 e o x2, né, que satisfaz aquelas duas equações lá, f1 e f2, são esses dois valores aqui, x1 igual a 1,34 e x2 igual a 0,46. Tá? Dá para automatizar também esse processo ali, fazer um laço de repetição ali, e colocar um desvio condicional ali, né, para ele parar quando o erro ali entre uma iteração e outra for, sei lá, menor que, por exemplo, 10 a menos 4 ali, tu pode estipular, né. Isso também é bem tranquilo de fazer, eu posso estar mostrando ali numa próxima aula, né. Esse daqui, né, é um algoritmo mais didático ali para a gente ver mesmo ali, aplicar bem aquela teoria do que a gente viu nos slides, né, um algoritmo mais inicial, mais elementar, né. Então, pessoal, nessa aula era isso, tá? Espero que tenham gostado aí. Se tiverem gostado do vídeo, não esquece de deixar o joinha ali, que isso é importante, tá? Nessa aula era isso. Na próxima eu vou continuar, né? Nas próximas eu vou continuar ali, né? Resolvendo mais alguns problemas ali de Newton-Raphson, mas aí aplicado para problemas de fluxo de potência, né? No sistema elétrico de potência. Então, quando a gente tem, né? Porque isso daqui é muito utilizado, né? A gente utiliza muito esse método ali, né? Na engenharia elétrica para estar resolvendo ali problemas com fluxo de potência ativa, reativa, onde em vez de x1 e x2 aqui a gente tem na verdade as variáveis de tensão e ângulo de fase ali nas barras, tá? Então o método de Newton ele serve para achar tensão e ângulo de fase ali em sistemas elétricos, e a gente vai estar vendo ali algumas aplicações ali no futuro ali para estar resolvendo esses problemas ali.
Então até a próxima aula, obrigado por assistir, valeu!